Escrituras em sua obra santificadora. Então gostaria de abrir o texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 1. Aleluia. Dá um aperto no coração quando vai acabando os retiros, sabe por quê? Não é por causa da comida boa. A comida é boa, glória a Deus. Deus abençoe Vanderlei e sua equipe. A comida é abençoada, gostosa. A piscina é uma bênção. O local aqui, graças a Deus, Shirley, olha, obrigado por esse local tão lindo, gostoso. Uma bênção, toda vez abençoa as nossas vidas. Este local aqui, belíssimo. Tudo isso é gostoso, o clima está bom, a observação dos pastos verdejantes, as flores, a natureza, tudo é lindo, mas sabe o que é que aperta mais o nosso coração? E talvez nós não temos a consciência clara disso, é a comunhão da igreja. Porque quando a gente passa, a gente é acostumado às vezes passar na comunhão da igreja só no domingo à noite. A gente vai ali, passa ali 2 horinhas e vai embora para casa e volta às nossas atividades. Mas quando a gente passa 3 dias na relação da comunhão da igreja, então a gente entende essa grandeza. E aí quando a gente vai embora, dá um aperto, uma facada no coração. Eu já teve alguns retiros da gente sair de lá chorando, não sabia por que está chorando, porque está saindo do retiro, porque a gente ficou ali, estava gostoso e tal, mas não é simplesmente a comida, não é simplesmente as coisas, as atividades que nós estamos fazendo, é a relação de comunhão da igreja, que no mundo espiritual cria a ambiência saudável da espiritualidade, da graça de Deus fluente entre nós, e um rio de água viva flui entre nós. A gente às vezes nem percebe isso, mas quando vai embora o coração começa a bater mais forte. Ele diz, não é para sair, é para continuar. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma experiência do céu. É uma experiência muito diminuída, obviamente, do céu, porque ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos, mas quando chegar, não há outro lugar melhor para estar, a não ser na comunhão da igreja com Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Tentar não pregar muito longo esta manhã, mas a palavra de Deus está queimando no meu coração, como queima no coração dos irmãos que pregam, sabe isso? Quando a gente está para pregar, a palavra começa a queimar, né? Queimar lá dentro, com uma fogueira queimando. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, preste atenção nessa palavra. Diz assim: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Não foi. Ele está falando isso dentro de um mundo, dentro de uma visão cósmica, do mundo grego, da onde saíram os filósofos, grandes filósofos da história, da humanidade, saíram do mundo grego. E ele está dizendo aqui, não o conheceu por meio da sabedoria humana. Ou seja, o homem por sua sabedoria jamais poderia conhecer a grandiosidade do Criador. Agradou a Deus, ele vai dizer, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Por que loucura? E ele diz, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. O mundo era dividido naquela época para os povos judeus e gregos, eram divididos em 2 tipos de povos. Embora houvessem nações, mas o mundo se simplificava em 2 tipos de povos para os judeus: judeus e não judeus. Judeus era um povo eleito de Deus para receber a revelação da palavra. Os não judeus incluíam gregos, gentios e todo o resto. Tudo era não judeu, ou grego ou gentil. Então ele diz, ele fecha o mundo todo, ele diz, os judeus pedem sinais miraculosos, porque os judeus estavam acostumados com os sinais de Moisés, que não os levou a se convencerem. Viram tantos sinais em Moisés, mas morreram no deserto. Eles queriam mais sinais, e os gregos procuravam a sabedoria. Paulo diz aqui, nós porém, nós pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios ou para os gregos. Era loucura para os judeus, era escândalo para os judeus, que Deus, Yahvé poderoso, que quando Moisés disse para Yahvé, para o Deus Todo-Poderoso, disse, mostra-me a tua face,
E Deus disse para Moisés: você não pode olhar para o meu rosto, porque se você olhar para a minha face, você vai morrer. Não há homem que possa olhar para a minha face. E agora dizer que Cristo é Deus entre os homens, para os judeus isto era um escândalo. E para os gregos, para os gentios o que achavam é que a carne, o corpo físico, era algo que eles precisavam se livrar logo disso aqui, e ir para o mundo das metafísicas, das ideias. E agora, como Deus que vivia em espírito, no mundo perfeito, vem em carne, loucura. E é por isso que a mensagem do Evangelho se tornou loucura para eles. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A loucura de Deus, ou seja, a pregação do Evangelho, nesta loucura para os gentios, é mais sábia do que qualquer filósofo da história, e a fraqueza de Deus, ou seja, o escândalo para os judeus, é muito mais forte do que a força do homem em sua própria força. E Paulo continua dizendo: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Aleluia! Para que ninguém se vanglorie diante dele. Ele é Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E diz no verso 30, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia! Graças a Deus! Que coisa maravilhosa! Então, em Cristo, e aqui ele traz muito claro que Cristo se tornou sabedoria de Deus para nós. Que sabedoria? Cristo se tornou justiça para nós. Cristo se tornou santidade para nós. E Cristo se tornou redenção para nós. Então, em Cristo, e é isso que ele está dizendo aqui, que em Cristo, se estivermos em Cristo, nós temos justiça. Que é justiça? Tornar justo. Se estivermos em Cristo, nós temos santidade. E se estivermos em Cristo, nós temos redenção. O que é redenção? É remissão, é pagamento do resgate. É resgate. Em Cristo nós temos o resgate. Então o meu tema hoje é falar sobre a palavra de Deus como a verdade santificadora. E eu queria começar, queria começar falando o que é santificação. E quero pedir a todos que fiquem aqui. Só saiam se precisar sair para ir ao banheiro ou alguma coisa de urgência. O que é santificação? Santificação significa separação. A palavra é esta: separação. Santificado é aquilo que é separado. Aquilo que é separado para uso exclusivo de. Aquilo que foi retirado do meio comum. Isto é santificado. E aí a gente começa a pensar por que a santificação é importante. A santificação é importante por causa da natureza de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Vai ser difícil eu ficar parado. Se eu perguntasse para vocês, quem é Deus? Como vocês responderiam? Quem é Deus? Quem é Deus?
Eu estou impactado com o Salmo 104, eu vou precisar ler novamente o Salmo 104, vocês vão me perdoar o tempo, eu vou precisar ler o Salmo 104 esta manhã aqui. Quem é Deus? Vamos abrir o Salmo 104, que maravilha esse Salmo 104. Rodolfo está tirando essa música aí, bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso. 104. Agora sem interferências, é o 104. Houve uma interferência na última vez que eu fui ler esse salmo, e disseram que era o 103. Tem que ter saído do vídeo aqui para não sair eu falando isso. 104 vai mostrar-nos quem é Deus. Diz assim o texto: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, louve ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Magnificentíssimo, nem dá para falar essa palavra, porque a magnificência, a glória, a maravilha, o poder, a grandeza, está tudo incluído aqui. Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Deus, Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Quem pode colocar vigas sobre a água? Como é que se coloca vigas sobre a água? Os construtores aqui, como é que anda sobre as nuvens? Faz das nuvens o seu carro. Como é que alguém pode dirigir as nuvens? Sentar nas nuvens e acelerar. Agora vamos para cá. E anda sobre as asas do vento. Você sabia que o vento tem asas? Deus anda sobre as asas do vento. Você consegue andar sobre as asas do vento? Anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos, seres que Ele criou, espíritos dos seus ministros, um fogo abrasador. Você pode fazer fogo, mas não pode fazer um anjo de fogo. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. A terra existe há milhares de anos. Os homens podem criar bombas. Quando se criou a bomba atômica, na época de Einstein, um pouco depois, quando os Estados Unidos fez a primeira bomba atômica, entrou um pânico geral em todas as nações, porque eles viram a potencialidade que a bomba atômica tinha de destruição, quando jogaram as primeiras 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, logo após, antes um pouco do término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, as bombas explodiram e arrasaram 2 cidades do Japão. E a consciência da bomba atômica era tão grande porque era a fissão do átomo, era a divisão daquilo que parecia indivisível e que ia explodir tudo. A bomba atômica tem uma capacidade de destruição inigualável para a época, e os seres humanos entraram em pânico. Vão destruir a terra, mas aqui diz que Ele fez a terra, lançou os seus fundamentos e ela não vacilará em tempo algum. Então você pode ficar tranquilo, não vai bater um meteoro na terra e vai destruir a terra, não vai acontecer isso. Enquanto estivermos aqui, não. Porque o Senhor guarda a terra. Os homens podem fazer construções, construírem prédios, fazerem buracos, cavarem buracos, não importa, a terra continuará do jeito que está, porque foi Deus que fez assim, e o homem não consegue destruir a terra, não consegue. Você pode tentar destruir a natureza, mas você não consegue destruir a terra, e a natureza é auto-revigorante, ela se restaura, ela mesma. Ela se restaura. Quando os homens estiveram ali na guerra do Vietnã, os Estados Unidos destruíram praticamente uma lagoa, poluindo ela. Saíram daquele lugar e anos depois aquela água estava límpida novamente, porque a natureza, Deus fez ela para se regenerar. Obviamente, Tu a cobriste, eu vou pregar até a noite. Tu a cobriste, estou brincando. Tu a cobriste com um abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram os montes, desceram os vales, até o lugar que para eles fundaste. Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Ele fala do dilúvio, quando o dilúvio cobriu a terra, mas Deus depois pôs um termo, um limite para a água não passar. Você pode ir lá e o mar tem um limite, porque se não tivesse limite, aqueles prédios estavam inundados.
mas o mar não passa, ele vem e vai. Ele vem e vai. A maré vem, depois a maré volta. Porque quando ele vem, Deus diz volta. Aí ele volta. Que maravilha, que maravilha. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo, os jumentos monteses matam a sua sede, junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras, faz crescer a erva para o gado. Quem faz crescer a erva para o gado não é o homem, é Deus. Deus é que dá a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. É Deus que dá o pão ao homem, Ele é criador, Ele é mantenedor da terra. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Até para os coelhos Deus dá refúgio. Aleluia! Glória a Deus. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. O sol sabe onde é que ele vai se pôr. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol, logo se acolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. O Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre, o Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia. Que texto maravilhoso e belíssimo. Bendize a minha alma ao Senhor. Quem é Deus? Deus é o Criador supremo que sustenta a terra com as suas mãos. Deus segura a terra. Deus guarda a terra, Deus dá alimento. Todas as manhãs Deus ordena ao sol que se levante. O homem pode dizer que existem leis naturais, e existem leis naturais, mas as leis naturais são uma consequência das leis sobrenaturais. Deus disse ao sol, levanta-se, e ele se levanta todas as manhãs. E Deus diz ao sol, se põe, e ele se põe todas as noites. Deus sustenta a erva do campo e sustenta os animais. Você não alimenta os pássaros que estão lá fora, mas Deus os alimenta. Você nem sabe onde eles estão e para onde eles vão. Estão ali e quando eles morrem você nem vê o cadáver deles, mas Deus os sepulta, Deus guarda eles. Deus guarda a natureza toda, Deus sustenta os oceanos, e a Bíblia diz que Ele coloca os oceanos na concha da palma da sua mão. Deus sustenta todo o universo. O texto do Novo Testamento diz que Jesus com a sua palavra, o poder da palavra, Jesus com a sua palavra sustenta todo o universo com a palavra. A minha palavra e a sua palavra não sustenta nem um palito de fósforo de pé, mas Jesus
com a sua palavra, sustenta todo o universo. Quem é Deus? Deus é magnífico, poderoso, grandioso, excelso, supremo, majestoso, eterno, adorado, incomparável, intocável, inatingível, inameaçável. Deus está acima de tudo e de todos, Senhor da história, construtor do universo e da realidade que tudo existe. Deus é o construtor do tempo. O tempo só existe porque Deus fez o tempo. Deus é o construtor da humanidade. Ele é Senhor. E agora esse Deus, a Bíblia diz, Ele é santo. Em sua maravilha, em sua consciência, em sua grandeza, em suas ações, Ele é santo. O que significa isso? O que significa quando eu digo que Deus é santo? O que significa ser santo? Significa que é separado. Deus não é contaminado com o pecado. Ele não é contaminado com o pecado. Ele é santo. Porque tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso, tudo que é bom, tudo que é gostoso, tudo que é prazeroso está na santidade. Nós temos os valores invertidos na humanidade hoje em dia. A gente acha que tudo que é errado é gostoso, mas não é. Tudo que é errado traz um certo prazer para a carne, mas isso traz um buraco existencial imenso no coração e leva ao desespero final. Mas tudo aquilo que é santo, perfeito, nós fomos criados para viver com o santo. É por isso que a gente nem sabe porquê, mas a gente observa uma obra de arte e a gente se deslumbra nessa obra de arte. Hoje em dia a mentalidade humana está tão depravada que os homens fazem um risco lá, passam uma tinta e diz que isso é uma obra de arte. Isso não é obra de arte, nada, é um lixo. Mas foi feito por não sei quem, continua sendo lixo. Mas a beleza de um pássaro exuberante com suas cores. Já viram o rabo de um pavão? Um pavão quando abre o seu rabo exuberante. A grandeza dos oceanos. Nós temos paixão. Nós não sabemos isso, mas nós... Por que a gente sai daqui e anda 800 quilômetros para ir numa praia para ver o mar? Porque nós temos paixão pelo belo, pela beleza. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para conviver com o belo. Deus é o belo supremo. Quando nós somos criados para conviver com Ele, para estar com Ele. Por isso que quando a gente faz uma letra feia, a gente diz, a letra é feia. E por quê? Quem disse que ela é feia? Ela é feia porque ela não está no padrão da beleza que todos nós temos. Ninguém vai dizer que um rabisco é bonito. A gente pode admirar quem rabiscou, mas nós não podemos dizer que um rabisco é bonito. A gente sempre dizia assim, letra de médico é feia. Eu acho que a letra da Catiana não é feia, mas assim, a gente dizia, letra de médico é feia. Mas aí porque todo mundo falava a mesma coisa, que letra é feia? Porque não está de acordo com o padrão que nós temos interior, na mente, no coração, na alma, de uma perfeição escriturística. Está em Deus. Deus é santo. Mas quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para viver com Ele em relacionamento. Deus criou o homem para andar junto com Ele. Na sua grandeza. Deus não precisava de nós. Ele poderia ter dito, quero lá saber do homem nada. Ele não é assim. O amor dele, Ele quis compartilhar daquilo que Ele tem com a sua criatura. Ele disse, eu vou criar alguém a minha imagem e semelhança, para compartilhar da minha beleza, da minha perfeição com esse alguém, para ele ser feliz, como nós somos felizes, a Trindade. E Deus criou o homem para andar com ele. Mas ao invés do homem fazer o que o Tarcísio fez assim, o homem fez isso. De Deus, lá no Éden, quando ele escolheu. Agora eu quero ver, você não pegou essa aí, né? Não pegou, não. Então, quando o homem perdeu o belo, desculpa tomar água assim, porque aqui é retiro, pode tomar. Então, o homem perdeu a beleza, perdeu o belo quando ele pecou. Deus é livre e deu essa liberdade ao homem. O homem pecou.
Claro que a liberdade do homem é assistida, não é total, absoluta como a de Deus. O homem pecou e separou-se de Deus. E quando o homem separou-se de Deus, ele separou de tudo aquilo que é belo, de tudo aquilo que é perfeito, de tudo aquilo que é alegre, de tudo aquilo que é gostoso, de tudo aquilo que dá prazer, de tudo aquilo que dá sentido à vida, de tudo aquilo que dá alegria ao ser, de tudo aquilo que pode trazer razão à existência, de tudo aquilo que é inteligente, de tudo aquilo que é culto, de tudo aquilo que é verdadeiro. Ele se separou, e quando ele se separou daquilo, só lhe restou o que não prestava. E aí nós começamos a nos sujar com o pecado. A hora que você olha para a humanidade hoje, você vê esse mundo, quando você vê pais matando filhos, quando você vê filhos matando pais, quando você vê adultos estuprando crianças, quando você vê violências nas escolas, quando você vê violências nos presídios, quando você vê violências no trânsito, quando você vê homens odiando homens, quando você vê gente enganando gente, quando você vê políticos roubando das pessoas, quando você vê juízes iníquos, mentirosos, sem vergonhas, nas mais altas instâncias do judiciário do país, roubando, destruindo e vivendo a seu bel prazer, você percebe o quanto o humano está afundado longe de Deus. Então, quando o homem se separou de Deus, ele se separou da vida, caiu, e a partir disso começa um processo de Deus, não do homem. O homem não tinha condição. O homem não tinha condição de se chegar a Deus mais. Tudo provém de Deus, então começa um processo de Deus para salvar o homem. E aí Deus vai começar a buscar a santificação no homem. Eu estou falando sobre santidade. Para quê? Não para que o homem se torne santo. Vou falar para vocês aqui. Santo não é aquele beato que põe uma roupa assim que vai da cabeça até os pés, fica com uma velinha na mão assim, santo. Esse não tem nada a ver com santidade, isso aí. Santo é igual o Dedê, que sorri, que é feliz para a vida. Porque santo é perto de Deus, e perto de Deus é perto da felicidade. Então diz Deus, eu quero que vocês voltem a ter comunhão comigo. Para quê? Para que vocês tenham a beleza, para que vocês tenham a alegria, para que vocês tenham a paz, para que vocês tenham o amor, para que vocês tenham a razão para viver, para que vocês tenham tudo aquilo que é necessário para um ser humano, para que vocês tenham sentido na vida. Se vocês estiverem longe de mim, não tem como vocês ter sentido, porque eu sou o sentido para a vida. Você saiu da beleza, você ficou na feiura. Tem cara igual nós que nunca sai da beleza. Saiu da beleza, você ficou na feiura, não tem jeito. Eu quero que você volte para a beleza novamente. Isso chama-se santidade. Ou seja, separe-se de toda a feiura que há das ações e dos pecados e da desobediência a mim e venha para o meu lado. Por isso Levítico diz, sede santo, porque eu sou santo. Não é sede santo porque eu quero que você tenha uma vida chata. Não é ser de santo porque eu quero que você viva com uma vela na mão, chorando e com uma cara amarrada. Não é isso. Levítico 19:2, eu não sou igual o pastor Marco que decora todos os endereços na cabeça e sabe falar 200 versículos de cor, que eu admiro. Eu tenho que ficar anotando aqui. Levítico 19:2 diz, ser de santo por quê? Porque eu sou santo. A razão para a santidade não é para mim mesmo, mas é porque Deus é santo, e para eu me aproximar dele eu preciso da santidade. Porque sem santificação não há comunhão. A comunhão com Deus só dá na santificação, porque Deus é tão maravilhoso que ele não pode ter contato, relacionamento com aquilo que é mal. Porque aquilo que é mal se destrói imediatamente. Então, se alguma coisa má precisa ter contato com Deus, ela precisa ficar santa, porque ela se chegar perto de Deus mal, ela morre na hora. Por isso você não pode olhar para mim, Moisés, que vai morrer. Tudo aquilo que é mal não pode chegar perto do santo,
Porque se chegar perto do santo, ou ele vai ser transformado em santo para ter comunhão com o santo, ou ele vai ser fulminado imediatamente. Ele vai deixar de existir. E Deus não quer fulminar você. Presta atenção, Deus não quer fulminar você. Não quer. Deus te ama e quer ter contato com você. Todos os dias. Quer ter relacionamento com você. Aí como Deus vai ensinar o homem? Bom, como é que Deus vai ensinar o homem o que é a santidade? Antigo Testamento. Ele vai ensinar o que é a santidade. E ele começa a criar. Fala para Moisés no deserto. Constrói uma tenda. O que tem essa tenda? Não tem nada. É uma tenda. Uma tenda de pele de animais. É, uma tenda de pele de animais. E aí você vai fazer uma mesa lá dentro. Mas o que é a mesa diferente? É uma mesa igual às outras. Tem as medidas certinho, tá? Põe ouro nela. Assim. Depois vai ter um castiçal. Como é que é? Não, um castiçal. Faz aí. Dessa forma, explica ele certinho as medidas, claramente como será. Você vai fazer uma caixa, que eu vou chamar de Arca da Aliança. Uma caixa de madeira. Madeira. E depois, reveste ela de ouro. Faz 2 querubins, um tocando a asa sobre o outro, em cima da tampa da caixa. Põe, faz um véu. Eu não vou detalhar aqui cada elemento do tabernáculo, que vocês já conhecem. Poderia perguntar, vocês já sabiam falar todos, né? Então, aí, está lá essa caixa. Presta atenção. Just do it. Isso. Então, você tem a caixa. Está lá dentro. Aí ele diz, agora, consagre tudo a mim. Consagrou. Agora a caixa não é mais uma caixa. A mesa não é mais uma mesa. Agora é separado para o Senhor. Continua sendo uma mesa, mas agora é separado para o Senhor. Então ninguém pode entrar, ninguém pode tocar, porque ali é do Senhor. E aí ele começa a mostrar a realidade da separação necessária. Por isso nós temos Levítico. Levítico o povo acha ruim, não é? Não é chato, já leu Levítico? Levítico o povo acha ruim de ler. Porque é lei. Mas por que aquelas leis? Porque aquelas leis estão mostrando o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é separado. Ele está ensinando a realidade, a necessidade da separação, que é a santificação. Na realidade, o livro de Levítico é o livro da santificação, separação. Por quê? Porque Deus quer que você seja feliz. Quer que você ande com o belo, com o bom, com o maravilhoso, na relação com Ele. Só é possível se você for separado. Senão, quando você chegar perto dele, você morreu, desintegrou. Então, ele vai ensinar pedagogicamente. Agora, como uma criança aprende? Uma criança tem pensamentos concretos, nunca abstratos. Se você falar para uma criança assim, você é um cabeça de pudim, ele vai entender que a cabeça dele tem um prato, tem um negócio e tem uma cauda descendo ali, um pudim. Ele vai perguntar ainda, é de quê? Leite condensado ou o quê? Porque a criança tem o pensamento concreto. Então Deus vai ensinar o homem, porque ele se separou de Deus, ele perdeu a sabedoria. Enquanto estava com Deus, Adão deu nome a todos os animais da terra. Olha a sabedoria. Todos os animais da terra ele deu nome. Sabedoria tremenda. Se separou de Deus, começou a emburrecer. Então nós separamos de Deus, começamos a perder a inteligência. Então agora, regredimos, tornamos semi-analfabetos, analfabetos, iletrados, bebês. Agora Deus vai ensinar o que é. Rodolfo, depois você, eu te perdoo. Aí ele vai ensinar o que é a santificação. Então ele constrói a santificação espacial. A santificação temporária. A santificação simbólica. Ele constrói para ensinar ao homem. Ele diz, esse espaço aqui fora, comum. Pode jogar bola, pode comer, pode dormir, pode plantar, pode vender. Esse espaço aqui, não. Esse espaço aqui é santo. É a tenda da congregação. Lá em Moisés. Esse espaço é santo. Você só pode entrar aqui paramentado, lavado, purificado, em reverência. Esse espaço é santo. Mas que tinha aquele espaço demais? Nada. Mas era o espaço santo, então tinha tudo. O povo tinha que entender concretamente o que era uma coisa, o que era outra coisa. Daí surgiu a frase, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo?
Entendeu, Lucas? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Então, era assim, uma coisa é lá, outra coisa é aqui. Aí, eu estou falando assim com os adolescentes, para estar aqui, todo mundo está ligado, senão a gente está pregando, eles estão indo para lá fora, tomar água, roubar sorvete, e não é assim. Então, teve uns que fizeram uma gangue aqui e foram na cozinha roubar sorvete. Então, não vou nem falar quem são, mas tudo bem, está tudo na paz. Então, foram perdoados. Então, você tem essa concretização da separação, que está ali em Moisés. Eles precisam entender o que é santo, e aí precisa começar a morrer os cordeiros. Mas Deus no Antigo Testamento era sanguinário, Ele gostava de sangue, Ele mandava matar cordeirinho. Não é isso. Deus estava ensinando ao homem o resultado do pecado. O resultado do pecado é derramamento de sangue. E derramamento de sangue significa morte. Então o homem precisava entender. Ele pegava o cordeirinho, bonitinho, branquinho, sem defeito, que não brigava, que não chutava, que não mordia, que não tinha veneno, que não era agressivo, que não chorava para morrer. E ele dizia: sacrifique esse cordeiro. Aquilo era pedagógico, para mostrar ao homem o efeito do seu pecado. Mas eu tenho dó de sacrificar o cordeirinho. Sim, mas você não sabe o que é a dor de ver o Filho de Deus sendo sacrificado na cruz do Calvário pelo seu pecado. Você precisa entender a gravidade do pecado. Então os homens foram aprendendo no passar da história o que era a santidade. Mas, preste atenção, olha, alguém querendo roubar minha mensagem. Mas preste atenção. Esta santificação era espacial, era ritual, era pedagógica, era metafórica e era transitória. Mas aí nós chegamos ao Novo Testamento, eu já vou caminhando para chegar onde tem que chegar e terminar, pode ficar tranquilo. Hebreus capítulo 10, verso 1 a verso 4, vai dizer uma coisa de fundamental importância para nós sobre a santificação. Ele diz assim: porque tendo a lei de Moisés, a sombra, então sombra não é a realidade. A sua sombra não é você, ela representa você, mas não é você. Porque eu não consigo discernir na tua sombra as tuas características fisiológicas mais profundas. Não consigo. A sombra é uma representação de você. Porque tendo a lei de Moisés, com todo aquele sistema sacrificial, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos, nunca, aleluia, ele diz nunca, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados, uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. O que ele está dizendo aqui? Que se aquele sacrifício daqueles cordeirinhos que foram feitos no Antigo Testamento pudessem purificar os homens, eles fariam uma vez só e acabou. Mas eles nunca conseguiam, então eles tinham que ser repetidos. E ele diz: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, mostra o pecado. E ele fecha aqui, nesse texto que eu escolhi, dizendo assim: porque é impossível, não tem nenhuma possibilidade, nem a mínima da mínima, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento era sombra, aquele sacrifício, e não tirava pecado. Matava os cordeirinhos, o sangue derramava, eles viam, entendiam a realidade, mas não tirava o pecado deles. Era apenas uma sombra, porque é impossível que aquele sangue tirasse o pecado deles, porque era um sangue de um animal irracional. Era um sangue de um animal que não era ser humano. Aí, quando nós chegamos no Novo Testamento,
Tudo isso acontece 1500 anos praticamente de busca, até chegarmos no período que Deus diz, é agora. Na maturidade da humanidade, Deus envia seu Filho. E Jesus vem. Aquilo que o sangue não podia fazer, agora vai ser feito pela primeira e única vez na história. E quando Jesus passa diante de João Batista, ele não aguenta e grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então o pecado não tinha sido tirado. Mas Deus enviou o seu Filho porque amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus deu Jesus por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio, e veio agora, se encarnou como homem. Eu estava contando ali para o Dr. Antônio Carlos que o maior absurdo da história é Deus ter vindo ao mundo em carne. Porque você leu no Salmo 104 comigo, que diz lá que quando Deus toca no monte, ele fumega. Quando Deus tocou no monte Sinai, o monte fumegava e tremia e chacoalhava, e sons de buzinas começaram a tocar no espaço. Sons celestiais começaram a tocar e uma tempestade se forma, o monte começou a chacoalhar. Moisés ficou tão apavorado, que ele pensou que ele ia morrer. O texto diz que Moisés tremeu de medo, porque o monte chacoalhava e saía fumaça e fogo, e buzinas tocavam, porque Deus estava tocando no monte, na terra, só tocando, no monte, na terra. E o povo de Israel, 3 milhões de pessoas, ficaram tão aterrorizados com aquela experiência que disseram: não fale Deus conosco, que se Ele falar nós vamos morrer. Fale contigo, Moisés, e você passa para nós o que Ele falar. Ele diz no Salmo 104, tocas no monte, ele fumega, ele sai fumaça, fogo, a presença de Deus. Agora você dizer que Deus... Paulo diz, ele se esvaziou de si mesmo. Se esvaziou, infinitamente esvaziando, infinitamente, porque não há fim a se esvaziar. Ele se esvazia, ele é infinito. Ele vai esvaziando até se tornar homem, o absurdo do universo. E vir à terra. Os judeus falam, não acredito que Jesus é Deus. Porque Deus, quando tocou no monte, fez o monte derreter. Deus está aqui na terra, nós estávamos mortos. Não acredito que Jesus é Deus. Mas eles não sabiam que o Deus poderoso, que faz o monte derreter com a ponta do seu polegar, também tem poder para se esvaziar infinitamente, a ponto de se tornar um homem. E Deus veio como homem. Oh, aleluia. Eu tenho vontade de falar essa mensagem até amanhã cedo, sem parar, porque Deus veio como homem. E como homem ele nasceu de uma virgem. E não havia lugar para ele nas hospedagens. Não havia lugar para Deus na terra. Porque o homem estava envolto em seus pecados. Não havia lugar para Deus. Mas ele nasce, nem que for para nascer numa manjedoura, num coxo de animal, ele nasce e é colocado num... Eu não consigo entender. Não dá para entender como é que Deus, Criador do universo, você sabe quantas estrelas tem no universo? Você sabe qual é o tamanho do universo? O Luiz Fernando poderia falar aqui para nós, que é o matemático da igreja, que é o especialista em contas megalomaníacas e astronômicas, mas assim, eu vou arriscar um pouquinho, se eu estiver errado, você vai me corrigindo aí, que a luz caminha a 300 mil quilômetros por segundo. Então, se eu apertar um botão aqui no vácuo, apertei, a luz saiu daqui, ela demora... Em um segundo, ela correu 300 mil quilômetros, em um segundo, a luz
Em um segundo, ela corre 300 mil quilômetros. Um segundo, 300 mil quilômetros. 2 segundos, 600 mil quilômetros. 3 segundos, e assim vai. Os cientistas calculam que o universo formado, eles falavam antes em 13,5 bilhões de anos-luz. Quer dizer, quer ver o tamanho do universo? Pega uma espaçonave, que não existe, obviamente, que corra 300 mil quilômetros por segundo. Os nossos carros correm no máximo 300 quilômetros por hora. A luz 300 mil quilômetros por segundo. Pega uma espaçonave a 300 mil quilômetros por segundo. Vou dar uma volta no universo para saber o tamanho dele. Você vai demorar 13,5 bilhões de anos para chegar de um espaço ao outro. Só o observável, fora aquilo que não é observável, que eles já acreditam na teoria do multiverso ainda, que tem outros universos que a gente nem consegue observar, e tem outros que estão aqui que a gente também não observa. 13 bilhões de anos. Fala para sua esposa, eu vou dar uma voltinha, cruzar o universo, eu já volto. 13 bilhões de anos depois você volta. Hã? Na velocidade da luz. Eu vou rápido, esposa. Velocidade da luz. 13 bilhões para ir, 13 bilhões para voltar. Os cientistas acreditam que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias de todo o nosso planeta Terra. Pega um montinho de terra assim, experimenta contar quantos grãos de areia tem aí. Eles acreditam que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia. E a Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas e dá nome para elas. Quem é esse Deus? Ele veio como homem. E como homem, ele apanhou da sua criatura. E a criatura cuspiu na face de Deus. Para os judeus isso é escândalo. Para os gregos isso é piração. Mas aprove a Deus trazer Cristo. Porque era a única forma de poder voltar a ter comunhão. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então Cristo veio como homem. E como homem ele não pecou. Porque se Cristo tivesse pecado, todo o universo tinha acabado. Mas Cristo nunca pecou. Como homem, ele não pecou. E a Bíblia falava, a alma que pecar, esta morrerá. Então Jesus não podia ter morrido. Porque ele nunca pecou. Por isso ele disse, ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Nem a morte podia tirar a vida dele. Porque ele não tinha pecado. Ele tinha que viver eternamente aqui nessa terra. Mas a Bíblia diz que ele se entregou à morte, voluntariamente, para receber sobre si a dívida do pecado que era meu e seu. Caiu sobre ele na cruz, e a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo na cruz, porque ele estava recebendo o nosso pecado naquele momento, o nosso peso, a nossa condenação, todo o nosso pecado do mundo inteiro estava recaindo sobre Jesus, e ali o sangue do Cordeiro seria derramado para a purificação dos pecados, e assim colocar o homem de novo num processo de comunhão com Deus, porque agora nós podemos chegar até Deus. Se antes nós não poderíamos, que éramos fulminados, agora o texto bíblico diz, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque nós lemos esta manhã que Cristo foi feito justiça, Cristo foi feito redenção, e Cristo foi feito santificação para todos nós. Então em Cristo nós temos a santidade. Por isso Paulo diz, em Cristo. Cristo foi feito cabeça da igreja, que é seu corpo. Então Cristo foi feito redenção, quando ele nos resgatou da morte e do inferno. Cristo foi feito justiça, quando ele nos tornou justo diante de Deus pelo seu sangue. E Cristo foi feito santificação, quando ele nos tornou santos a partir do seu sacrifício na cruz. Porque aquilo que o sangue de bodes, touros, ovelhas não podia fazer, ou seja, não podia purificar os homens que sacrificavam aqueles animais, o sangue de Cristo pôde purificar a nossa vida.
Por isso, se andarmos na luz como Ele na luz está, diz a Bíblia, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo trouxe purificação. Então, em Cristo eu posso chegar a Deus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ninguém vem ao Pai? Porque Ele é o único meio de nos levar ao Pai. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Ele é o único mediador. As religiões podem construir pontes, mas as suas pontes vão fracassar e vão ser destruídas no abalar da história. Mas em Cristo, nós temos a ponte eterna para chegar à comunhão com Deus. Agora, a partir da santificação de Cristo, e é aqui que eu quero chegar para terminar, a partir da santificação de Cristo, porque sem a santificação de Cristo, eu não tenho como me aproximar de Deus. Sem a santificação de Cristo na minha vida, eu não tenho como nem entender a vontade de Deus. Sem a santificação de Cristo, eu não tenho como caminhar na vontade de Deus. Não tenho. Por isso os judeus tentaram durante 1500 anos caminhar na vontade de Deus, e era problema em cima de problema, era pecado em cima de pecado, era tombo em cima de tombo, era buraco em cima de buraco. Eles não conseguiam. Quando você lê o livro de Juízes, de Reis, você vai ver Israel toda hora caindo, até que foram para o exílio. Eles não conseguiam andar, por quê? Porque faltava Cristo ainda ter derramado o seu sangue. Não tinha chegado à plenitude dos tempos. Cristo viria na hora certa, porque Deus é perfeito, Ele não adianta nem atrasa um segundo. Quando chegou na hora certa, Cristo veio e derramou o seu sangue. E quando derramou o seu sangue, o sangue de Cristo teve um efeito retroativo, e puxou todos aqueles que viveram antes dele e que creram em Deus para a santidade. E que puxa todos os que estão depois dele, inclusive nós, para a santidade. Agora, a partir desta santidade de Cristo, eu gostava, uma das coisas que eu mais aprendi com o pastor José, as palavras, quando elas são guiadas pelo Espírito Santo, elas têm um poder, elas entram e marcam o nosso coração. E eu aprendi com o pastor José há 30, 40 anos atrás, uma lição sobre a santidade. Eu nunca mais esqueci. Ele dizia: a santificação é instantânea e progressiva. Quando você aceita Cristo, quando Cristo entra no teu coração, aceitar é uma forma de dizer, quando Cristo entra em sua vida, então você tem a santidade instantânea. Você é tornado santo. Mas essa santidade instantânea, presta atenção, esta santidade instantânea, ela é uma mola propulsora que vai catapultar. Sabe o que é catapultar? Aquelas catapultas que eles faziam assim, colocavam as pedras e jogavam a pedra lá longe. Ela vai catapultar você para a santidade progressiva. Ela vai te dar força, ela vai te dar graça, ela vai te dar ferramenta, ela vai te dar o poder, ela vai te dar energia, ela vai te dar sabedoria, ela vai te dar direção, ela vai te dar tudo o que você precisa, mas você vai ter que caminhar agora na santidade. E é por isso que o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele diz: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por isso que nós temos outros textos, por exemplo, Coríntios 7:1, que diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Nós já somos purificados? Sim, mas agora ele diz: aquela santificação inicial que te capacitou, que te deu graça, que te deu a bagagem, que te deu as ferramentas, que te deu os alimentos, os elementos, que te deu tudo, a energia, agora você pega essa bagagem e vá se purificando. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a cada dia a santificação no temor de Deus.
Além disso, nós temos Apocalipse 22:11, que vai dizer: quem é santo, se santifique ainda. Então o que acontece? Agora, a partir do... Se eu não tenho Jesus, está tudo fora. Se Jesus não entrou na minha vida, não tem nem como começar o processo de santificação. Agora, a partir do momento que Jesus entrou e me santificou, Ele me proporcionou a força, porque toda a ação de Deus requer uma reação humana. Quando os apóstolos pregaram no dia de Pentecoste, a ação de Deus, mandou o Espírito, usou a palavra profética, Pedro pregou, reação dos homens. Que faremos, irmãos? Aí Pedro diz: arrependam-se cada um de vós, sejam batizados, serão. Primeiro, a ação de Deus. Sem a ação de Deus não tem nada. Está todo mundo morto. Segundo, reação dos homens, a partir da ação de Deus. Deus te chamou, Deus está curando você, Deus está abençoando a sua vida, Deus está te dando instrução aqui nesse retiro. Qual é a tua reação? Você precisa reagir àquilo que a palavra de Deus foi ensinado no retiro, foi pregado. O que você faz com aquilo que você recebe? Aqui está a santificação. Então agora, essa santificação em Cristo vai requerer uma resposta de nós. Cristo foi feito santidade por nós. Então primeiro nós precisamos estar em Cristo, senão não temos a santidade. Estar em Cristo é: Senhor, venha morar na minha vida, me entrego aqui a Ti. Quero ser Teu, eu sou Teu. O Senhor é meu, quero viver para o Senhor. Muda a minha vida, isso é estar em Cristo. Quero andar segundo a Tua palavra. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, precisa praticar. Então, preciso primeiro estar nele. Por isso Paulo diz em Romanos 11:17 que nós fomos enxertados em Jesus. Estar nele, para poder receber a seiva da santificação. Senão não tem santificação. Então, primeiro é estar nele. E nele eu recebo a justiça e a santidade. A última página, estou acabando. A justiça e a santidade. E a redenção nele. E a partir do momento em que nós estamos nele, santos nele, a resposta a isso é agora nós tomarmos o caminho da santidade. É como se Jesus falasse assim: espera aí, você vai ter que andar agora até imprudente. Mas eu não tenho força, eu te dou a força. Mas eu não tenho água, está aqui a água. Mas eu não tenho comida, está uma marmitex aqui do churrasco para você comer no caminho. Mas vai estar sol, toma aqui um guarda-chuva. Não vai ter sol, não vai ter chuva sobre você. Mas eu estou cansado, toma aqui para você descansar. Energia, energético, espiritual. Descansado, para você chegar. Mas não estou enxergando o caminho, toma a bússola, está aqui para você. Mas se eu precisar de uma faca no caminho para matar uma cobra, toma a faca aqui. E se eu precisar de uma arma no caminho, toma aqui a arma, carregada. Toma para você, pode ir. Está tudo para você aqui. E agora, o que eu faço? Pega a bússola e vai. Então agora eu fui santificado, me encheram de coisas, potencialidades, agora eu pego e posto meu pé. Caminho da santidade. 1, 2, 3. Estou andando em santidade. Mas não tenho força de mim mesmo. Não, mas tem a mochila que Ele deu. Ele deu a mochila. Na mochila tem energético, na mochila tem tudo. A mochila vai dando revigora. A mochila tem shampoo para lavar o cabelo, para não ficar com o cabelo feio. Na mochila tem tudo. Tem a maquiagem, para você não ficar feia no caminho. Se suar, a mochila tem o refrigerador. Vem também. Tem tudo na mochila. A santidade foi dada. Agora você vai andar em santificação. Vai andar em santificação. Onde está a ferramental para a santificação aqui? Palavra. João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa. Marcos citou ontem Salmo 119:11. Como que é? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra traz a santidade. Então você vai fazer o que com a palavra? Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Antigamente nós tínhamos Bíblia, agora nós temos só celular, né? Bíblia em celular. Eu prefiro assim ainda. Quando você abre, você sente o cheiro, uma delícia. Então, assim, a Bíblia deve ter no celular também, pode ter, não tem problema nenhum. Estão com Bíblia no celular aí, tá beleza. O problema é que no celular ela pode ser simplesmente mais uma coisa que está ali, que a gente vê ela ali, já vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para outra coisa. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro você tem que crer nessa palavra. Pastor João falou da inspiração da palavra. Ela foi soprada por Deus. Ela não é uma coisa de homens natural. Ela é uma coisa sobrenatural. Ah, mas não está no papel, não está escrito sim. Mas Deus inspirou os homens sobrenaturalmente para escrever essa palavra. Jesus disse que a escritura estava falando da palavra. Não pode errar. Então ela é de Deus, não erra, não é do homem. Do homem tudo erra, mas de Deus não erra. Então eu preciso crer nesta palavra. Primeiro eu tenho que crer. Crer que aqui está a vontade de Deus para a minha vida. Crer nesta palavra. Porque esta palavra ela vai ser um instrumento santificador no caminho da santificação. Ela vai ser um instrumento. Ela vai falar ao meu coração aquilo que está errado e que precisa mudar e que eu nem vejo. Aqui tem uma, você já viu aquelas lanternas potentes que você liga à noite, parece que chegou o sol? Então, ela é mais potente que essa lanterna. Ela é mais potente, tenta olhar para o sol, você não consegue. Ela é mais potente que o sol. Porque ela é mais potente que qualquer microscópio e que qualquer telescópio. Ela vai até a profundidade mais íntima do meu ser e ela mostra coisas que eu não sabia que eu tinha. Orgulhos escondidos, vaidades escondidas, pecados que Deus não aprova, abomina, que estavam dentro do meu coração. Ela vai começar a mostrar. Então, primeiro você tem que crer nessa palavra. Segundo, você tem que fazer o quê? Se você crê, você lê. Essa palavra não é para estar aqui, para você trazer domingo para a igreja. Trouxe, abri, amém, voltei, guardei na prateleira. Não! Não. Essa palavra é para você ler. Aqui é a vontade de Deus para você. Para que você não seja enganado pelas mentiras que tem aí fora, pelas religiões mentirosas, por tudo que está aparecendo aí. Não, aqui está a vontade de Deus. Então você precisa ler. Os adolescentes, os jovens precisam ler a palavra em casa. Não entendeu? Pergunta para o pai. O pai não entendeu? Pergunta para o Marcos, que vai te explicar. Tem que saber. Tem que aprender a palavra. Então leia, ou para o João, leia a palavra para entender a palavra. Mas não é ler como jornal, não é ler igual o Lucas faz quando vai estudar. Pronto, já estudei, pronto, chega. Não sei como ele consegue fazer isso, mas tudo bem. Ainda bem que tira nota boa. Mas é ler com calma, leia a palavra. Quantos versículos? Quanto você puder, quanto você quiser. Não tem uma meta, não tem uma regra. Você vai ler a palavra pouco a pouco. Leio só salmos. Não, os salmos também são palavra de Deus. Mas se só fosse salmo, Deus deixava só salmo. Ele deixou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Ele deixou Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, para você ler. Mas não foi só esse, ele deixou Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse, para você ler. Está tudo lá. Então você tem que ler a palavra. Não só leia a palavra, você tem que meditar na palavra. Não só meditar na palavra, você precisa entender a palavra. Pastor, não entendi isso aqui. Vamos aprender, irmãos, juntos. Nós vamos aprender, porque nós dependemos do Espírito. Essa palavra é espiritual. Ninguém nasce sabendo essa palavra. Nenhum intelectual consegue entender essa palavra se não for pelo poder do Espírito Santo. Pode pegar Albert Einstein, não consegue entender se não for pelo poder do Espírito Santo, que ela é sobrenatural. Então vamos orar juntos, vamos entender juntos a palavra. Entendi a palavra, entendeu? E agora o que você faz com a palavra? Pratica aquilo que você entendeu. Porque se você leu, se você entendeu, se você meditou, então agora você vai praticar o que está aqui. O que está nessa palavra? O que está nessa palavra? Se alguém bate na tua face, pá! Dá outra. Ou seja, se alguém tenta prejudicar você, não tenta prejudicar essa pessoa. Se alguém xingar você de palavrão, não xingue essa pessoa de palavrão.
O que diz nessa palavra? Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Será que eu estou amando a Deus acima de qualquer outra coisa? Será que eu amo a Deus mais do que eu amo meu celular? Será que eu amo a Deus mais do que eu amo jogar bola? Será que eu amo a Deus mais do que comer uma picanha bem feitinha na brasa? Será que eu amo a Deus mais do que eu amo o meu estômago? Será que eu amo a Deus mais do que eu amo o meu marido, a minha esposa, os meus filhos? Será que eu amo a Deus mais do que eu amo a mim mesmo? Viva em amor, diz essa palavra. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Será que eu sou humilde? Ou será que eu quero me aparecer e tal, mostrar a minha inteligência, a minha cultura, a minha sabedoria, meu carro? Será que eu quero mostrar o meu poder? Será que eu sou humilde? Será que eu quero mostrar que sou melhor que o outro? Aprendei de mim que sou manso. Será que eu sou manso? Será que se eu pisar no pé dele, a Sandra até encolheu o pé, se eu pisar no pé dele, ele vai virar um leão para me destruir? Ou ele vai abaixar a cabeça? As pessoas mais felizes que eu conheci foram as mais humildes. Ser humilde não é ser pobre financeiramente. Ser humilde é abaixar a cabeça quando você poderia detonar. Abaixa a cabeça. Mas eu teria tanta coisa para falar para ele, abaixa a cabeça. Vai estar me magoando, abaixa a cabeça. A vida do homem com Deus é a vida para baixo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E que isso é? Caminho da santidade. Processo de santificação. Você não sabe com quem você está falando? Não sei mesmo. Pensei que estivesse falando com Jesus na sua vida. Abaixa. Pilatos achava que tinha tanto poder. Onde está Pilatos hoje? Herodes achava que tinha tanto poder. Onde está Herodes hoje? Onde estão os imperadores de Roma? Onde está Nero? Onde está Adolf Hitler? Onde está Mussolini? Onde estão? Onde estão os czares da Rússia? Onde estão os ministros do Supremo? Onde estão? O mundo passa e a sua vaidade, mas o Senhor permanece para sempre. Há um clamor de Deus essa manhã para nós. Eu quero ter comunhão e relacionamento com vocês, diz o Senhor. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Deus te chama para uma vida de relacionamento, uma vida de comunhão, uma vida de alegrias indizíveis, insondáveis, impensáveis na presença dEle. Deus te chama para ver a beleza, o que é. Você não conhece o que é a beleza. A formosura, a estética mais perfeita, a grandiosidade mais absoluta. Só em Deus. Só em Deus. É por isso que quando você encontra a Deus, tudo demais perde o sentido. As suas buscas cessam. Deus tinha comunhão, e aqui eu termino, com o homem no jardim do Éden, até o dia em que Adão pecou e se afastou de Deus. E Deus expulsou Adão do Éden e colocou um anjo para guardar a porta do Éden, porque senão o homem ia querer voltar para o Éden, porque ele foi criado para viver na beleza
na santidade, na formosura. E fora de lá não tinha isso. Ele ia querer voltar a todo jeito para o Éden, mas tinha um anjo guardando. A partir daí, há um sentimento no inconsciente coletivo de toda a humanidade, que é um desejo pela volta para o Éden. Eles não sabem isso, mas há. O homem sempre está procurando a eternidade. Veja nos desenhos, a fonte da vida eterna. Está ali, toma daquela água, o elixir da juventude. Se é velho, passa naquela cachoeira, sai novo do outro lado. Todas essas fábulas, todos esses mitos da humanidade são uma busca por continuar sempre novo, forte e belo. É a saudade do Éden no nosso coração. Mas em Cristo Jesus, nós entramos no verdadeiro Éden, que é o jardim de delícias, é o pomar na presença de Deus. Só em Jesus. Vou dizer uma coisa para vocês, vocês podem correr o mundo inteiro, ganhar jogos de futebol, vocês podem ser as meninas mais lindas da escola, como já são, vocês podem estar na ponta de tudo, mas se vocês não tiverem comunhão com Jesus, sua vida será sempre oca e vazia. Mas se você conhecer a Jesus e se entregar de corpo, alma e vida, eu me entreguei a Cristo com 10 anos de idade. Eu já tenho 54, foram 44 anos atrás, eu conheci o Senhor Jesus. E nunca, nenhuma vez, nenhum segundo sequer, eu me arrependi de estar em Cristo. Pelo contrário, se eu pudesse viver outra vida nessa terra, não há reencarnação, mas se houvesse, e eu pudesse viver outra vida nessa terra, eu queria fazer tudo de novo. Conhecer a Jesus. Desde os 10 anos, desde os 8, desde os 5. Desde a minha consciência primitiva. Porque não há outro ser mais maravilhoso. Não há outra vida melhor do que a vida com Jesus. Vamos ficar em pé.